Olá, meus irmãos, bom dia na paz do Senhor Jesus. Hoje são 13 de janeiro de 2024. Irmãos, eu vou dar a vocês aqui agora uma notícia muito triste para a igreja. Notícia essa que, se fosse dada esse fato, se ocorresse há 25 a 30 anos atrás, há 40 anos atrás, o que eu vou falar aqui, os antigos sabem disso, era motivo para haver pranto, choro e tristeza dentro da igreja. Mas antes, eu queria que vocês assistissem esse pequeno vídeo que eu publiquei, é parte de um todo, que eu publiquei em outubro de 2017. E por causa desse vídeo, foi convocada uma comissão de aconselhamento segundo eles dizem, mas que já estava com o objetivo pré-definido, e me crucificaram por causa deste vídeo, e a comissão de pastores, por unanimidade, resolveram me excluir do rol de membros das Assembleias de Deus no estado de Pernambuco, por causa desse vídeo, que eu vou deixar ele completo aqui, o link na descrição. Mas assistam este vídeo e depois eu quero tecer duas considerações, sendo que vou dar para vocês essa triste notícia que retrata a triste realidade dos desvios de conduta e finalidade levados a efeito pela administração do senhor Ailton José Alves há 25 anos. Se um pastor ou um ministério da igreja se envolve dessa maneira em processos que não dizem respeito à sua missão, o resultado líquido é confuso e embaraçador, que pode desconstruir a sua reputação como pastor e, consequentemente, a reputação de todo um corpo ministerial. Vale lembrar o que o apóstolo São Paulo falou na sua segunda carta ao seu filho Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. Versículo 5. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Então não percam o tempo de vocês, porque a palavra de Deus é fiel. Vocês prestarão conta. Foram chamados para integralmente dedicarem as suas vidas nas mãos de Deus a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. E somente dele esperar as ordens para a obedecer. Assistiram, irmãos? Então eu vou vos dar essa triste notícia que retrata a realidade dessa administração de Ailton José Alves desviada, caída da graça, entenderam, irmãos? E que estão totalmente usurpando uma função que não lhes cabe mais. Todos esses diretores deveriam renunciar para o bem deles e para o bem da igreja. Irmãos, a consideração antes da notícia que eu quero fazer para vocês é a seguinte: possivelmente hoje à noite ou amanhã eu vou publicar um vídeo aqui, resumo, com um apanhado de todas as incontestáveis provas de que o Ailton José Alves se perdeu no caminho, botou muita gente a perder e continua botando. Eu vou publicar aqui, ou hoje à noite ou amanhã, mas eu quero o seu compromisso de você assistir ao vídeo que eu vou publicar do início ao fim, sem perder nenhum detalhe. E o segundo compromisso é que você compartilhe, porque não somente o estado de Pernambuco, mas como todos os evangélicos do Brasil e do mundo, têm que tomar conhecimento dessa realidade. A notícia que eu quero vos dar é o seguinte: adultério de pastor, membro dessa administração da igreja evangélica em Pernambuco. Adultério.
Já noticiamos aqui que são notícias de adultério do pastor Júnior, suposto adultério do pastor Júnior, com provas. Inclusive se diz que ele tem um filho fora do casamento. E depois desse, outros casos de infidelidade conjugal surgiram nesse ministério. Mas esse que eu trago a vocês aqui hoje é mais um caso de uma pessoa de proeminência desse ministério, de proeminência material e de uma projeção assim acima da média ou dos outros no contexto social. Sendo pastor e que tem uma atividade pública e que exerce uma atividade pública. Irmãos, esse homem, a notícia que me chega é que ele confessou um adultério. É grave, não é? É muito grave, pois é um pastor considerado, respeitado pela igreja de proeminência social, compreenderam, irmãos, que cometeu esse, do ponto de vista espiritual, grave pecado. Mas o pior ainda, porque essa coisa é corriqueira, o pior é que esses fatos acontecem como homem ou mulher, acontece, mas o problema maior é que querem abafar e continuar dentro da igreja sem cumprir, eu não diria nem o estatuto, mas é sem cumprir os preceitos vaticinados por profetas, apóstolos e por Jesus nas Sagradas Escrituras para a perfeita e completa saúde espiritual da igreja. Esses pecados, assim como outros, essas graves irregularidades, essas falhas, são abafadas e não se procura curar. Daí o estado espiritual miserável. E não adianta você discordar, porque para quem conhece o início dessa igreja, vai perceber que o que eu falo é a mais pura e cristalina verdade. Mas por que isso acontece? Vocês viram o vídeo cujo título é Duro Recado à Direção da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Eu falei, dirigido por Deus, quando naquela época a conduta, a postura e a santidade dessa diretoria, dessa igreja, dessa direção, eram inquestionáveis, fora de quaisquer suspeita. Então, eu fui crucificado. Eu fui crucificado. Pessoas que quando me viam pelo lado direito da rua, atravessavam para o lado esquerdo e vice-versa. Eu fui chamado de filho do diabo, que estava perseguindo a igreja, mas eles jamais entenderam, como ainda hoje não entendem, que foi um recado de Deus, que ainda havia tempo de desfazer as coisas que começaram a fazer e recomeçar a pedir perdão, se humilhar. Eu digo isso no vídeo, assistam. É um vídeo de 1h30, mas vale a pena assistir. Mas não o fizeram. E, por conta de não terem dado ouvido à voz de Deus, pelo contrário, puniram-me com a exclusão do rol de membros da igreja. Hoje eu sou excluído e digo com toda certeza e convicção, agradeço a Deus pelo fato de não fazer parte dessas irregularidades calado. Eu falo tantas quantas vezes aqui me chegarem aos ouvidos e eu falo. Pois é, por que acontece isso com esses pastores? Porque se calam diante de irregularidades. Porque visivelmente são servos de homens, não são servos de Deus. Porque todos eles chamam o gestor presidente idolatricamente de anjo da igreja, homem de Deus, quando sabem, com todas as provas que pesam sobre eles várias acusações. E que ele não é digno nem de ser membro, continuar sendo membro dessa igreja. Porque, agindo assim, são infiéis. Infiéis. Todos vocês, pastores, são infiéis. Esse pecado me chegou aos ouvidos e eu estou relatando à igreja. Tem outros encobertos por aí que não nos são revelados, mas diante de Deus nada, absolutamente nada se esconde. Portanto, irmãos, não se admirem. Esse ministério de Ailton José Alves, com todos esses que o chamam de homem de Deus, de anjo da igreja,
esse ministério está fadado, não está fadado ao fracasso. Esse ministério é fracassado espiritualmente com todas as letras. Não adianta você, não adianta quem quer que seja elogiá-lo e dizer que Deus está operando, porque Deus é santo, santo, santo. Deus não compactua, não transige com o pecado. O homem lá fora não tem conhecimento de Deus e peca. Mas aqueles que dizem andar na luz, aqueles que se arvoram a ensinar, a doutrinar, e outra, não é, vocês viram o caso de Daniel da Paraíba, em 7 anos, vivendo com outras amantes e exigindo santidade da igreja. Então nós temos alertado aqui, e vai acontecer casos, mais casos têm acontecido, e esse que me chegou aos ouvidos é um caso tão deplorável, porque vindo a público com nome, com identificação dessa pessoa, eu quero dizer para vocês, o escândalo será muito grande, porque não se pode, como o Daniel da Silveira, né, Oliveira, lá da Paraíba, aquele que veio a Abreu Lima e chamou o povo de lixo, chamou o crente fraco de lixo, não se pode subir em cima de um lugar mais alto, exigir tanta santidade do povo, quando na realidade os seus graves erros e pecados estão encobertos. A Bíblia diz que aquele que confessa, confessa e deixa, alcança misericórdia. Não adianta deixar sem confessar. Você que adulterou, você tem que confessar à igreja e deixar as transgressões. Não adianta confessar a cúpula da igreja, ao seu pastor, presidente, a diretoria, não. Você tem que confessar à igreja. Quem tem autoridade de perdoar pecado é Jesus, através do seu sangue remidor. Mas ele deixou uma condição, aquele que confessa, porque está escrito, se em teu coração creres, e com tua boca confessares que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Mas há inúmeras referências de que para continuar sendo salvo, é necessário rejeitar o mundo, a prostituição, o adultério, o fruto carnal. E como todos nós estamos sujeitos a cair, é natural, é normal. Mas a vitória está em confessar. Portanto, homens, transgressores, falsos pastores, vocês precisam crer na Bíblia. Perder, talvez, o que vocês chamam de decepção de vergonha. Porque decepção maior vai ser naquele dia onde irremediavelmente vocês ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Então, irmãos, essa é a notícia. E não percam o próximo vídeo, que eu quero que você assista e compartilhe. Por quê? Se você tem alguma dúvida de tudo isso que eu estou dizendo, diante desse resumo todo que eu vou fazer e lhe apresentar, se você, olhem bem o que eu estou dizendo, ainda acreditar que esse ministério está na direção de Deus, que é composto por homens de Deus e que Deus está se agradando, se você continuar acreditando, depois de tudo isso, você também vai dar provas de que está desviado. Que Deus em Cristo a todos abençoe.